Bem, gente, muito boa noite a todos e a todas, os amigos aqui presentes no Zoom e também pelo Facebook. A mais uma noite do Centro Espírita Allan Kardec de Santos. Estamos começando hoje com a quinta, acho que a quinta atividade do nosso programa Ecos do Congresso, né? Que a gente trouxe aí alguns amigos que fizeram exposição no 23º Congresso da CEPA, Associação Espírita Internacional, que ocorreu esse ano, no mês de outubro. E aí nós fizemos o convite, e aqui a gente vai, né, com a proposta de aprofundar os temas, tá? Mas antes de a gente começar, queria dar alguns recados. Vou começar o recado pela atividade da semana que vem, que a Rita vai compartilhar com a gente, que já para a gente fazer essa divulgação logo no início, porque vocês já podem também convidar outras pessoas. Então, na semana que vem, 8 de dezembro, nós vamos trazer o nosso amigo Luiz Signatis, que falou no Congresso sobre o suicídio e sua relação com a anomia socioespiritual das sociedades contemporâneas. Foi uma fala muito interessante também, um debate bem interessante do Signatis, que a gente está trazendo para aprofundar aqui no nosso programa Ecos do Congresso, tá? Aqui do dia 8, gente, depois nós vamos ter ainda mais uma atividade no dia 15, tá? E no dia 15 de dezembro vai ser a nossa última atividade somente, que seja só online, né? Só virtual. Nós não vamos, já a partir do mês de janeiro, nós vamos fazer já as reuniões nas quartas-feiras presenciais, no modelo híbrido. Nós vamos fazer presencial e também vamos fazer assim pelo Zoom, à distância, né, e também transmitir pelo Facebook. Mas assim, então só nesse modelo vai ser a última atividade no dia 15 de dezembro. E aí a gente vai ter uma atividade muito especial, falando sobre arte, com a palestra do Juan Antônio Torrijo, com a minha participação, fazendo um balanço das nossas atividades culturais nesses quase 2 anos. E aí a gente vai encerrar com uma atividade muito legal, que nós estamos preparando aí, né, para apresentar, que todo mundo está participando. Então já fica o convite, né, no dia 15 ninguém pode faltar, né, principalmente os 50 envolvidos no projeto tem que estar aqui presente, né, para assistir. É uma boa estratégia, viu, Cê? É uma boa estratégia, né, então eu convidei aí a maioria para participar dessa atividade, vai ficar bem legal, tá? Então vamos lá, hoje é dia 1º, dia 8 a palestra com o Luiz Ignatis, e no dia 15, depois nós vamos divulgar a palestra com o Juan Antônio Torrijo, da Espanha, falando sobre a arte. E aí, já quero dar aqui a deixa, tá, gente? No dia 22 de dezembro, nós vamos estar lá no SEAC fazendo uma avant-première. Quer dizer, se alguém de vocês aqui presente, fora de Santos, quiserem vir a Santos no dia 22 de dezembro, para fazer o nosso primeiro reencontro, vai ser a primeira quarta-feira de reencontro, uma prévia do que vai ser em janeiro, tá? Então, nós vamos estar ali reunidos, o Coral Integração vai cantar, e a gente vai fazer umas brincadeiras, e para a gente também testar essa questão de distanciamento, dos protocolos, para a gente experimentar, né, Márcia? Para a gente fazer aí nosso primeiro retorno. Tá? Isso é o que está marcado na nossa agenda aqui do Centro Espírita Allan Kardec. É a nossa despedida do ano, né, Sandra? É a despedida do ano, quer dizer, vamos nos despedir. O Arthur vai fazer uma palestra, né? A gente vai ter aqui uma despedida pelo Zoom, né? Que vai ser no dia 15, e depois a despedida presencial, no dia 22 de dezembro, tá bom? E eu também tenho aqui uma atividade para divulgar, que é do ECK, Espiritismo com Kardec. Marcelo Henrique me pede para fazer essa divulgação, que vai ser um evento agora no próximo sábado. Não está dando para ver. Tá aqui, sábado, dia 11 de dezembro, às 18h30, tá? Deve ter um link aí nesse lugar, né, Rita? Não estou conseguindo ver. Não tem? Não. Tá, então, depois eu vou passar, então, para vocês, a gente vai fazer essa divulgação, a gente vai pôr no Face, tá? O tema é esse, fake news espíritas. Então, eles vão abordar aí essas coisas que a gente ouve, né? Essas coisas que são ditas como verdades espíritas, mediúnicas. Eu achei bem legal. O convidado é o Juan Souza Neto, e os debatedores, o Beto Souza e o Manuel Fernandes Neto.
Então, fica aí o convite, tá, gente? Então, uma atividade bem interessante. Oi. Eles, como colocam aqui embaixo, às 18h30 no ECK, ou é presencial, ou é pelo site deles aqui, o ECK. Mas presencial não é porque eles não têm. Eles não têm. Facebook. É Facebook mesmo, tá? É pelo Facebook. Tá escrito aqui, ó, Face. Então, é Facebook. Face a Face. Tá aí. E para encerrar os recadinhos, a questão da rifa, né? Que a Rita vai colocar para a gente o link depois no chat. Para quem ainda quiser adquirir número, não sei se ainda tem, mas acho que tem. E aí a gente vai fazer o sorteio no dia 5 de dezembro, 15 de dezembro, 15, que é quarta-feira que vem, tá bom? Então, quem quiser adquirir um número, vamos lá. Então, daqui 15 dias, né? Não, a quarta que vem é no nosso encerramento vai ter aí o nome do ganhador, tá bom? É isso. E vamos então passar para a Márcia fazer aí a apresentação do nosso convidado da noite e vamos continuando. Márcia, com você. Gente, a gente está fazendo muito empenho em vender todos os números da rifa, são só 100 números, e aí a gente é daquelas caras de pau, que além de pedir para comprar, a gente pede para ajudar a vender, tá? Vamos todo mundo fazer empenho para acabar logo com essa rifa, que é um dinheiro que acaba ajudando a gente nas nossas necessidades lá do SEAC. Bom, hoje está aqui com a gente, né, que vai fazer a palestra, o Eduardo Ferreira Valério. O Eduardo vai falar sobre racismo e espiritismo, e é legal porque no Congresso é um tempo curto, né, para falar, e aqui ele vai poder, depois da apresentação, ter o tempo que ele julgar necessário para poder expor melhor, explorar melhor esse tema. Eduardo é ex-presidente da Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, é um expositor espírita, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo e é promotor de justiça de direitos humanos de São Paulo. Então, tem uma bagagem muito grande para falar com a gente, né? Sobre racismo, que tem tudo a ver com a questão de direitos humanos e de justiça nos direitos humanos. E a gente quer agradecer muito, Eduardo, você ter aceito, você ter podido usar do seu tempo para estar com a gente. Você é muito bem-vindo e muito obrigada por você estar aqui, tá? Eu que agradeço. A gente tem combinado, Eduardo, de passar o vídeo Sim, claro, que passou no Congresso. Agora, se você quiser falar alguma coisa, cumprimentar as pessoas, depois a gente passa o vídeo e depois você fica com a palavra para terminar a sua exposição, tá bom? Só queria dar boa noite e agradecer a vocês todos e todas pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no Allan Kardec. Então, vamos ouvir e depois conversamos. Eu faço algumas considerações, mas o mais importante depois é nós abrirmos para o diálogo mesmo. Sim. Obrigada. Olá a todos que nos acompanham, cumprimento a cada um e a cada uma que acompanha este congresso da CEPA, cumprimento os dirigentes da CEPA e agradeço por esta oportunidade. Hoje nós vamos falar de racismo, e é importante falarmos de racismo. O racismo é um tema que entremeia toda a relação nas sociedades latino-americanas, tem reflexos evidentemente em toda a sociedade mundial. Mas nas nossas sociedades latino-americanas em especial, há algumas peculiaridades que tornam hoje um tema muito atual e, sobretudo, muito necessário. Nós todos somos, na verdade, herdeiros de um modelo colonial ibérico que acabou trazendo para as nossas sociedades contemporâneas a herança da desigualdade e a herança da exclusão de fortes contingentes, não só de indígenas locais, como, sobretudo, dos africanos, trazidos às Américas de forma compulsória em aproximadamente 300 anos de comércio.
comércio muito rentável e que serviu fortemente para a construção histórica das nossas identidades latino-americanas. Cada país enfrenta e encara a situação hoje a seu modo. Certamente que as questões que envolvem o racismo são enfrentadas de forma diferente na Argentina, nos Estados Unidos, na Colômbia ou no Brasil. Em cada uma dessas sociedades há uma maneira não só de se reagir, como sobretudo de se enfrentar as dificuldades que decorrem das estruturas raciais. Nos últimos tempos, nós acompanhamos uma emergência desse assunto. Em primeiro lugar, porque surgiram estudos acadêmicos muito profundos e muito substanciosos, construindo conceitos importantes para nós entendermos essa realidade. São conceitos relativamente novos e que nos convidam a um pensamento muito mais aprofundado, fugindo das abordagens rasas que simplesmente colocam a questão no patamar da igualdade, que não é pouco, mas talvez hoje seja insuficiente. É preciso nós entendermos as nuances, as variáveis que compõem esse racismo. Então surgem conceitos como racismo estrutural, racismo institucional, racismo religioso, racismo recreativo, feminismo racista ou feminismo negro, branquitude. São conceitos que foram construídos nos últimos anos por acadêmicos, por pesquisadores, por estudiosos de várias disciplinas, mostrando inclusive que só é possível compreender o racismo numa dinâmica multidisciplinar, que envolva a história, a política, a economia, a sociologia, o direito. É preciso compreender o racismo na perspectiva da psicologia, da psicoterapia, de um conhecimento multidisciplinar que conforma a nossa sociedade e que, portanto, mostra que hoje a exclusão do homem negro ou da mulher negra, para ficarmos na questão do racismo étnico-racial negro, é uma realidade dura e pungente. E exemplos recentes de profunda e aguda violência racial têm servido como uma espécie de estímulo à discussão. Episódios marcantes e simbólicos, como por exemplo o da morte de George Floyd nos Estados Unidos, ou do Carlos Alberto, um rapaz aqui no Brasil, morto num supermercado na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. São episódios que chacoalham a sociedade e nos obrigam a olhar para este problema com a seriedade de que ele precisa. Meus amigos e minhas amigas, nós temos que compreender exatamente que o racismo é uma doutrina, uma teoria, melhor do que doutrina, mas uma teoria que se constrói no Ocidente, sobretudo a partir das incursões coloniais ibéricas e europeias, inicialmente portuguesas e espanholas, mas também francesas, inglesas e holandesas, na construção do que veio a ser este Ocidente europeu e as suas heranças aqui nas colônias latino-americanas e norte-americanas. Este racismo ele se estabelece a partir de uma hierarquia. E este conceito de hierarquia dentro de uma visão de superioridade racial acaba se constituindo nessa teoria que se chama racismo. Como teoria que combate-se com uma contra-teoria, mostrando de forma, sobretudo, racional a inconsistência dos seus postulados e dos seus fundamentos. E esta teoria, e estes postulados e esses fundamentos, eles se enraizam na alma humana, construindo aquilo que se chama de preconceito racial. O preconceito racial é um conjunto de conhecimentos, ou talvez melhor, um tipo de sentimento que trazemos intimamente e que faz com que imaginemos que somos superiores ao outro e que a nossa maneira de ser é a mais correta se compararmos com a maneira de ser do outro. E quem é o outro? O outro é o diferente. O racismo pressupõe sempre a diferença que é objetiva. Ninguém questiona a diferença de um homem branco e de um homem negro, ela é perceptível. O que se questiona é a valoração que se faz a partir dessa diferença, de se imaginar que um é melhor do que o outro, que um é superior ao outro e, sobretudo, que um possa ser excluído de direitos em relação ao outro ou incluído nos direitos. Então nós temos deste sentimento de preconceito racial
a sua expressão no mundo físico, no mundo das relações sociais, que é a discriminação racial. Portanto, a discriminação racial é a forma de se exprimir no mundo, excluindo direitos, criando desigualdades, perseguições, posturas hostis, posturas de intolerância. Aí nós temos a discriminação racial. Então, se a teoria se combate com outra teoria, com uma contra-teoria, o preconceito racial se combate com razão, porque ele é, sobretudo, irracional. Não há o que sustente a possibilidade de se dizer que um ser humano é superior a outro por conta dos seus caracteres fenotípicos, a sua maneira de se expressar no mundo e a sua expressão cultural e histórica. E a discriminação racial, esta se combate com políticas públicas, esta se combate com educação, esta se combate com responsabilização civil, com responsabilização penal e até mesmo com penas de prisão. Entendendo esses três conceitos, nós podemos trazer isto para a nossa realidade de espíritas e perguntar como é que um espírita poderia conviver com esses conceitos. Bem, aqui é preciso, em primeiro lugar, dizer da importância de nós discutirmos este assunto no âmbito espírita. Porque o homem espírita e a mulher espírita são, sobretudo, seres humanos do seu tempo. Não é possível nós imaginarmos que o espiritismo sirva apenas para a nossa informação para depois do nosso desencarne, para sabermos o que fazer quando chegarmos ao plano espiritual. Não, estas eram as proezas medievais que as velhas religiões ortodoxas faziam para manter as relações de poder na mão de poucos, como era típico na sociedade medieval. Não, o trabalho do professor Allan Kardec é exatamente de superação dessas relações assimétricas, desiguais e injustas, e a criação de uma maneira de pensar o mundo e de enxergar as relações sociais igualitária e horizontal, de tal maneira que o Espiritismo se presta exatamente a que nós nos tornemos pessoas comprometidas com a busca da igualdade e, sobretudo, com a compreensão radical das relações de mundo, de forma a fazê-las justas, harmônicas e pacíficas. Por isso a importância de nós discutirmos e compreendermos o racismo no ambiente espírita, entre os espíritas, para que o espírita e a espírita olhem o mundo e consigam ali identificar onde está a expressão do racismo, onde estão as expressões da discriminação racial, e assumam uma postura crítica e ativa de enfrentamento e de indignação diante dessas situações. Por isso a importância e a necessidade de nós termos como pauta permanente dos estudos e dos eventos espíritas o tema do racismo. E é claro que é absolutamente incompatível a teoria racista com a teoria espírita. Afinal de contas, a expressão fenotípica do espírito é algo de momento e sabemos muito bem que na perspectiva do espírito imortal e da reencarnação, o espírito reencarna em quaisquer circunstâncias e no corpo que ele necessite e naquele momento, naquele seu momento existencial. Portanto, é impensável imaginar-se que se possa fazer um juízo de valor de que um espírito é superior ao outro, porque numa dada encarnação ele envergue um determinado corpo, uma expressão fenotípica e não outra. Portanto, é absolutamente incompatível imaginar-se a sobrevivência do racismo na perspectiva da doutrina espírita, da filosofia que prega e que demonstra e que comprova a sobrevivência e a existência do espírito e a reencarnação, as múltiplas existências. E por último, para nós encaminharmos para o final desta rápida manifestação, nós precisamos pensar na necessidade de, a partir desse despertar, assumirmos posições e iniciativas efetivas de combate, de enfrentamento ao racismo, não só em nós, mas no nosso meio social. Em primeiro lugar, o despertar. Em primeiro lugar, a intenção de fazer diferente, de compreender essa realidade, de aceitar esta realidade. Nós vivemos tempos de negacionismo em que não poucas vezes nos deparamos com pessoas que simplesmente dizem não há racismo e repetem alguns conceitos antigos que aqui no Brasil foram muito
construídos e consolidados mais ou menos nos anos 30, nos anos 40, quando se construiu a história da democracia racial brasileira, né? Então é preciso que nós olhemos criticamente para a situação do racismo e digamos com clareza, sim, nós somos uma sociedade racista. Isso significa, portanto, assumir os nossos privilégios, a chamada branquitude, e estarmos dispostos a agir de forma diferente. Não necessariamente abrindo mão dos privilégios, mas enfrentando esses privilégios de maneira a eliminar no desprivilegiado a negativa de acesso a direitos básicos e igualitários. É preciso, portanto, o letramento, entender esse mecanismo, compreender criticamente que ele existe, colocá-lo numa perspectiva histórica e política, e a partir daí, olharmos criticamente para nós mesmos e a partir do nosso íntimo para o mundo, e falarmos, não é possível que alguém seja excluído de direitos fundamentais ou simplesmente de direitos que eu tenho porque tem um cabelo crespo, porque tem um nariz diferente ou porque tem uma cor da pele mais escura. Isto é injusto, é profundamente injusto e, portanto, inaceitável. E a partir daí, e por último, um olhar crítico para as estruturas sociais, para que consigamos contribuir para eliminar as condições objetivas que uma sociedade injusta dá para a sobrevivência do racismo. Portanto, é necessário incentivar as políticas públicas de busca de igualdade e de inclusão, como ações afirmativas, as chamadas cotas, como educação que inclua o conhecimento da história e da cultura africana, a inclusão cultural, artística, estética dos negros e das negras. É preciso compreender e valorizar a cultura negra como parte integrante das nossas sociedades latino-americanas, entender criticamente este processo histórico de exclusão que vem dos anos de escravidão, mais os anos de exclusão depois da escravidão, e criarmos mecanismos efetivos numa sociedade democrática para incluir todas as pessoas negras. Essa é a perspectiva espírita de uma sociedade justa, livre, fraterna, em que todos os espíritos reencarnam com plenas possibilidades de desempenharem nas máximas potencialidades as suas condições de espíritos imortais. Por último, e para concluir, é preciso que tenhamos muita clareza que o aproveitamento pleno de todas as potencialidades do espírito imortal no seu projeto reencarnatório pressupõe que aqui encontremos situações de paz, de harmonia, de acesso à educação e de plenas de expressão plena das suas potencialidades, o que é completamente incompatível com uma sociedade racista, de pessoas preconceituosas e de expressões políticas institucionais que levem à discriminação racial. Sejamos, portanto, espíritos e espíritas informados sobre o racismo, comprometidos com a nossa própria mudança de posturas e de paradigmas e com uma ação social comprometida no sentido da igualdade e do enfrentamento do racismo. Muito obrigado a todos e que estejamos sempre aptos e prontos para a boa luta, o bom combate na busca da igualdade, da paz e da justiça. Muito bom, Eduardo. Uma clareza e numa sequência assim muito bom. Agora tenho certeza que você vai ainda esclarecer não, mas explorar mais esse tema. Fique à vontade. Bom, obrigado. Primeiro, eu queria cumprimentar o Centro Espírita Allan Kardec, a direção do centro, pela iniciativa, porque nós todos estamos acostumados, né, anos e anos, de participar de eventos, congressos, seminários, e são sempre muito agradáveis, gostosos, alegres, todo mundo se confraterniza, as palestras são ótimas, os estudos são bons, e termina quando, no final, né? No movimento religioso, a gente dizia, acabava na prece final. A partir daí, não havia mais nenhuma consequência do evento. O evento morria ali, né? Às vezes se publicava alguma coisa, os tais anais, mas também ficavam mofando nas bibliotecas, né? Então, essa ideia que vocês tiveram de retomar os vídeos e trazer os expositores, autores dos vídeos para uma conversa em seguida, é absolutamente genial. Quer dizer, dá a oportunidade do aprofundamento, dá a oportunidade do diálogo, que no Congresso, como havia muita gente, o tempo era curto, não era possível, né?
Então, eu achei, quando o Ricardo foi que me ligou fazendo o convite, eu falei, mas que sacada genial, como é que nunca ninguém pensou nisso antes, né? Achei realmente espetacular. E ainda agora há pouco, pensando no evento, eu pensei comigo, daqui 2 anos, por exemplo, vocês podem retomar esses vídeos e novamente nos convidar a todos e perguntar, e aí, você continua achando tudo isso? Porque nós mudamos muito, as maneiras de pensar mudam, né? É impressionante. Eu penso hoje em coisas que eu andei falando nas casas espíritas por aí nos últimos anos e rezo a Deus para que ninguém lembre mais que eu falei aquilo, porque eu não falaria novamente, né? Então, se daqui 2 anos você tiver essa ideia, chamar novamente as pessoas e perguntar, e aí, vamos passar de novo, e agora o expositor vai dialogar com ele mesmo, vai dizer, você hoje é o mesmo que era 2 ou 3 anos atrás, você diria exatamente isso, o que mudou de lá para cá, né? Então, eu queria fazer mesmo essa introdução, porque eu achei a ideia uma coisa inspirada, realmente muito boa. Entrando no tema especificamente, queridos amigos e amigas, eu acho que nós precisamos nos precaver de algo muito perigoso que pode acontecer. O racismo virou um grande tema, não só no movimento espírita. Na verdade, o movimento espírita repercute uma pauta em torno do racismo que ganhou a sociedade brasileira, mas, de certa forma, a sociedade mundial. Aquele episódio nos Estados Unidos do George Floyd foi significativo para isso, mas não foi o único. Na verdade, já havia algo de profundo nisso. Eu falo nesse videozinho e atribuo, de certa forma, aos trabalhos acadêmicos no Brasil, especificamente, que foram muito importantes. Porque, vejam, trabalhos acadêmicos em torno do racismo, nessa perspectiva crítica que hoje se tem, eles começam, basicamente, digamos, nos anos 40, 50 do século passado, com alguns nomes importantes, especialmente um que hoje tem sido muito lembrado, reeditado, que é o psicanalista martinicano negro, quando a Martinica era ainda uma colônia francesa, nas Antilhas, e que escreveu algumas obras fundamentais para a compreensão do racismo, Frantz Fanon. E ele também levanta depois, nos textos dele, Césaire, que é um outro francês que pensou muito no tema. No entanto, aqui no Brasil, especificamente, todos esses estudos eles ficaram como que hibernando durante os 21 anos de ditadura militar. E o movimento no Brasil ele começa não pela via dos estudos acadêmicos, e sim pelos movimentos populares. São os negros que vão às ruas, especialmente um movimento de vanguarda chamado Movimento Negro Unificado, MNU, no final dos anos 70, portanto, ainda no auge da ditadura, quando ela dava os primeiros passos ladeira abaixo, foi uma ladeira longa, difícil de ser superada, eles fizeram um evento nas escadas do Teatro Municipal de São Paulo, e ali como que seria um marco do ressuscitar do movimento negro no Brasil. Então, de lá para cá, o movimento negro passa a participar muito ativamente de toda a reconstrução da democracia brasileira a partir de 85, com o final da ditadura, e de 88, com a Constituição Federal. E nesses 30 e poucos anos de intervalo democrático que tivemos, até o golpe de 2016, os movimentos negros foram protagonistas importantes na busca de igualdade de direitos. É interessante o seguinte, não foi uma luta sem conflitos e sem resistências. E dou um exemplo para os amigos e amigas que talvez não saibam disso. Existe uma lei chamada Estatuto da Igualdade Racial, né? É uma lei interessante e uma lei de avanço. Mas perto do projeto original que foi enviado para o parlamento, ela é uma pálida sombra, porque foi tão duramente enfrentada no Congresso que, no final, o que saiu era o que deu para sair. E o próprio autor do projeto, que era o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, homem negro, militante da causa negra há muito tempo, ele dizia, foi o que deu. Ele apanhou, né? Ele foi muito criticado pelo movimento. Ele dizia, olha, não deu mais, ou era isso ou não sairia mais, né? Porque a questão racial ela é uma premência no Brasil. Então, eu queria dizer a vocês o seguinte, dos últimos anos, o racismo ganhou esse protagonismo e hoje todo mundo fala de racismo, o que é muito bom. Nesse último final de semana, nos 2 últimos finais de semana, não sei se vocês sabem, talvez alguns aqui tenham acompanhado, a Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, a AGE, fez o seu congresso estadual, que se chama Conjuresp, foi o 5º Conjuresp. A AGE tem, acho que 13, 14 anos de idade, e faz esse congresso estadual, era presencial até antes da pandemia, e esse é o 2º virtual. O tema foi racismo, e foi excepcional. Foram 2 sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde, com palestras muito boas,
eu imagino que elas estejam disponibilizadas offline no site do Conjuresp. Muita gente da CEP, inclusive, que esteve lá, uma palestra no final muito rica, meio que de balanço do Medran. E então, passamos lá 2 sábados discutindo racismo, inclusive com convidados não espíritas, um professor de uma universidade da Bahia, um africano, senegalês, muito bom. E assim tem sido vários eventos que a gente tem sido convidado, tanto espíritas como não espíritas, e as lives cujos convites chegam diariamente nos grupos, etc. Então, todo mundo está discutindo o racismo. O que eu quero dizer para vocês, eu estou insistindo mesmo nesse ponto para mostrar essa preocupação. Há o risco, meus amigos, de uma saturação. E isso seria muito ruim para a causa e para o processo. Se chegar num ponto em que ninguém mais aguentar falar do tema, e quando alguém for convidado para uma palestra como essa de hoje, vamos falar sobre racismo, a pessoa torceu o nariz e fala, de novo isso? Quer dizer, nós temos que tomar muito cuidado e nos precaver para que não haja este ponto de saturação em que um tema tão indispensável e fundamental se banalize e acabe, portanto, sendo queimado por conta de uma superexposição. E é um dilema, porque a superexposição ela é importante, ela é necessária para fazer a coisa avançar. E, ao mesmo tempo, a gente precisa tomar esse cuidado para que a coisa não se banalize. Então, é preciso que estejamos alertas quanto a isso. Sabe? Eu tenho procurado chamar a atenção disso para que nós não corramos esse risco. E por que nós não podemos correr esse risco? Aí eu passo para a segunda de 4 questõezinhas que eu queria abordar para a gente abrir para a conversa. A segunda é que nós precisamos de um esforço íntimo, e talvez seja esse o antídoto para evitar essa banalização, um esforço íntimo para perceber como esse tema do racismo é fundamental e indispensável e como ele impacta duramente, ferozmente, a vida de muitas e muitas pessoas. E por que é preciso desse esforço? Porque aqui eu quero dizer aos brancos, eu não sei se nós temos pessoas que se autodeclaram negras hoje na nossa sala virtual, mas aos brancos especificamente, a nós, brancos e brancas brasileiras, nós somos todos, de um modo ou do outro, me perdoem a sinceridade, racistas. Um pouco de racismo nós sempre trouxemos da nossa educação, da nossa formação, e se nós começarmos a pensar em condutas e comportamentos dos nossos pais e dos nossos avós, nós vamos ficar escandalizados. Eu tenho um ramo forte da minha família no Vale do Paraíba de São Paulista, região de cafés, de barões de café e de escravos. E eu hoje lembrando condutas dos meus avós, tios avós, etc., mas aquilo era escravocrata do duro, aquilo era quase um convite à senzala, né? Hoje a gente consegue enxergar isso criticamente com os olhos de hoje, do século XXI, que eu, nos anos 60, 70, quando eu era criança ou adolescente, eu não enxergava, né? E, no fundo, eu acho que todos nós, vocês que estão em Santos, Santos é uma cidade de cultura negra, uma cidade de comércio negro. Aí em Santos tem Valongo. Valongo é comércio negro, né? Então, nós todos temos raízes muito fortes nessa sociedade escravocrata, racista e excludente. E, portanto, fomos criados numa cultura racista que não era explicitamente dita. Falou, olha, vamos fazer a educação dos nossos filhos numa lógica racista. É evidente que ninguém dizia isso. E nem nossos pais ou avós ou bisavós sabiam disso. Era algo natural, porque estava naturalizado numa sociedade racista. Pois bem, de algum tempo para cá, nós despertamos que isso é um absurdo, que isso é injusto e que isso não pode continuar, e, portanto, nós não nos tornamos do dia para a noite não racistas. Nós nos tornamos, aos poucos, racistas em desconstrução. Todos nós somos um pouco disso, e aí, a cada momento que nos reunimos, como hoje, para discutir o assunto, nós vamos nos despojando de pedaços do nosso racismo que fomos trazendo historicamente desta ou de outras encarnações, porque se é verdade, como dizem os espíritos, que reencarnamos muitas vezes nos mesmos lugares por conta de compromissos, talvez nós estejamos já trazendo essa nossa feição racista de outras encarnações aqui mesmo no Brasil, talvez. Então, é preciso que nós estejamos muito conscientes de que estamos num processo íntimo e profundo de educação antirracista. E aí, tentemos compreender, agora olhando para as pessoas negras com quem compartilhamos o espaço social, o que é ser negro numa sociedade racista. E aí existem hoje várias enquetes, inclusive, demonstrando isso, e até estudos acadêmicos, né?
o que passa na cabeça de uma pessoa negra, que tipo de preocupação que ela tem para sobreviver numa sociedade racista. E aí nós, brancos e brancas, vamos nos surpreender com algumas preocupações que nunca nos passaram na cabeça, porque não são preocupações de pessoas brancas. Nós não temos nenhuma preocupação de entrar num shopping center com uma mochila nas costas. Uma pessoa negra não entra, porque imediatamente ela chamará a atenção dos seguranças, que acham que ela é uma assaltante que está indo procurar a melhor loja para praticar um roubo. Nós não teremos nenhum problema de correr na rua quando a gente vê que o ônibus está chegando no ponto. Um preto não faz isso porque ele tem medo de tomar um tiro da polícia, que acha que ele é ladrão e que está fugindo de um assalto. E assim, meus amigos, a quantidade de situações dessa natureza é absolutamente impensável. Todas as mães têm preocupação com os filhos, se vão chegar bem à noite em casa, depois de sair para trabalhar ou para uma balada, seja o que for. Mas as mães negras têm muito mais essa preocupação, porque os jovens negros são muito mais vítimas de mortos, não só em assaltos, mas pela polícia, do que os jovens brancos. Nós, brancos, nunca imaginamos que poderíamos andar na rua e sermos vítimas do chamado enquadro, e, de repente, um policial falar para nós, mão na parede, abre a perna, cala a boca, vagabundo. Nós não temos essa preocupação. Nunca sofremos um problema desse tipo, pois o jovem negro sofre de assim no outro também. Então, meus amigos, eu queria propor a vocês que nós pensemos no que é viver permanentemente 365 dias por ano, dia e noite, com um pacote de preocupações sobre a nossa mente, que uma outra parcela fenomenal da sociedade não tem. Então, há uma desigualdade tão abissal e tão absurda e tão injusta, porque há um contingente de pessoas, que daqui a pouco a gente vai lembrar que não é pequeno, com um nível de preocupações cotidianas, diárias e injustas, porque eles não fizeram nada para receber esse tipo de ameaça, que uma outra parcela da sociedade não tem. O que, portanto, significa uma divisão, uma clivagem, uma secção criada artificialmente por razões históricas, políticas, culturais, econômicas, decorrentes de um processo histórico não superado e não refletido, criticado, como deveria ter sido feito em vários momentos da história. Então, eu queria lembrar a vocês que este problema que a gente está colocando não é de uma meia dúzia de pessoas. Por isso é extremamente desrespeitoso a história isso é coisa de mimimi. Isso é insuportável ouvir as pessoas desprezarem o sofrimento alheio dessa forma. Nós estamos falando de alguma coisa que atinge 56% da população brasileira, que é o contingente de pessoas pretas ou pardas. Essa expressão é sempre complicada. Daqui a pouco a gente fala um pouco disso, se alguém quiser que a gente distinga preto, pardo, negro, essas coisas. Mas 56% da população brasileira é de pretos ou pardos. No estado de São Paulo, que é um estado mais branco, são 36%. É possível que aí em Santos o contingente seja até um pouco maior, por conta desse componente histórico que a gente lembrou há pouco. Ou seja, na melhor das hipóteses, é 1/3 da população que nós estamos falando. Melhor no sentido do problema, né? É 1/3 da população, miseravelmente. Talvez possa ser mais da metade, como é no número global do país. Como é que é possível que a gente despreze o sofrimento de tanta gente, o sofrimento que não é de vez em quando, não é do sábado à noite, não é da hora do trabalho, é de todo dia, toda hora, em todo lugar. É no transporte público, é no restaurante, é no shopping, é na rua, é no supermercado, é no trabalho, é na polícia, é no hospital, porque, veja, as mulheres negras sofrem mais violência obstétrica do que uma mulher branca. Elas são menos anestesiadas no momento do parto do que uma mulher branca. Há estudos demonstrando esse nível de barbaridade. Então, essa exclusão e essa desigualdade, elas entremeiam a nossa sociedade de uma maneira muito, muito intensa. Então, por isso, nós precisamos estar, a partir destas convicções, vacinados para impedir a banalização desse tema. E, ao contrário, alimentarmos que levemos adiante cada vez com mais afinco esses estudos, aprofundando cada vez mais essas abordagens a respeito do racismo e identificando o que fazer. E aí a gente passa para a terceira das 4 questõezinhas que eu queria trazer. A terceira é a questão da consciência do privilégio da branquitude. A gente mencionou isso no vídeo, né? Essa questão da consciência da branquitude, esse conceito de branquitude é também um conceito que vem lá de Frantz Fanon, etc.,
e que acabou ganhando uma dimensão maior no Brasil nos últimos anos, nessa esteira de estudiosos que se dedicaram ao tema aqui. A questão da branquitude é nós compreendermos que ser branco é ter uma raça. Aqui a gente precisa parar um pouquinho para entender que raça é essa que a gente está falando, porque, na verdade, raça só existe uma, que é a raça humana. É verdade, isso é um conceito de biologia. Só que nós não estamos falando de biologia, esse não é um problema da biologia. Nós estamos falando de um problema sociológico, político, histórico. E aí esse conceito de raça é um conceito sociológico. Se perguntarmos para um negro se ele sabe o que é ser da raça negra, ele vai entender o que nós estamos falando. Então, quando a gente fala de raça, é isso. Raça no sentido de etnia, talvez fosse a palavra mais correta, seria. Mas, em termos de apelo para a discussão, é muito mais rico falar-se raça do que etnia. Etnia, possivelmente, muita gente vai ficar pensando, o que é isto? Ao passo que raça, as pessoas todas têm uma compreensão muito mais direta e clara, né? Então, a consciência da branquitude significa nós entendermos, e, gente, isso parece de uma obviedade, mas é preciso ser dito, que nós, brancos, somos uma raça da mesma maneira que os negros também são uma raça. Porque de onde parte a branquitude? A branquitude parte de um conceito chamado etnocentrismo, que significa o seguinte, nós somos os normais, os brancos são os normais, e todos que não são brancos são anormais, são diferentes. É mais ou menos aquela história do paulista que acha que não tem sotaque. Todo mundo tem sotaque, o santista fala igual carioca, o mineiro fala mais molinho e tal, todo mundo tem sotaque, menos o paulista, porque o paulista ele acha que o dele é o normal, né? Essa ideia do heterocentrismo é a base dos preconceitos. Eu usei essa comparação com o sotaque, porque ele é muito evidente, né? Mas ele, na questão da raça, é crucial e agressivo, porque nós nos colocamos, os brancos, numa posição de normalidade que faz com que todos os outros sejam diferentes e, portanto, alimentam com essa noção do diferente o preconceito e a discriminação. Então, a consciência da branquitude significa entender que, casualmente, os brancos têm o poder no Ocidente, mas poderia ter sido o contrário. Poderia ter acontecido que, ao invés de ser o Império Português, o Império Espanhol, a dominarem os mares do Atlântico Sul e fazerem a aventura das navegações e a ocupação das Américas, poderia ter sido um reino de Angola, do Senegal, do Daomé, que eram também reinos avançados para a época, mas que foram dominados por várias razões que não vem ao caso aqui agora. E se tivesse sido ao contrário? E se, por acaso, os negros desses impérios tivessem dominado e escravizado os brancos da Península Ibérica e os tivessem trazidos para trabalhar nos engenhos de açúcar de Pernambuco, e os senhores de engenho fossem negros e os escravos fossem brancos? Nós estaríamos, talvez, vivendo hoje exatamente a mesma situação, mas por sinais trocados. Seria o oposto do que é hoje. E aí, da mesma maneira, os negros, então, seriam a raça normal e os brancos seriam as vítimas da exclusão, dos preconceitos e do racismo. O que mostra, portanto, que ser branco ou ser negro é uma relação de poder. E é isto que é o racismo. O racismo nada mais é do que o manejo das estruturas de poder. Então, existe uma sociedade racista porque determinadas pessoas brancas assumem uma posição vertical de poder e domínio sobre umas outras tantas pessoas negras. E o que é ser negro no Brasil? É uma expressão exclusivamente fenotípica, orgânica, diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o sujeito é branco, loiro, de olhos azuis, mas tem uma gota de sangue negro, ele é considerado negro e está excluído de uma porção de direitos. Lá, o que importa é o genoma, é a exclusão genotípica. Para nós, isso não importa, nunca importou. Para nós, o que importa é o fenótipo. O que importa é a maneira como a pessoa se expressa no mundo fisicamente. Então, o que importa é a cor da pele, é o formato do nariz, é o tipo de cabelo, é o tipo dos olhos, é o tamanho das nádegas. Este formato físico é que exclui a pessoa, né? Então, é uma relação de poder que simplesmente discrimina por questões absolutamente objetivas e que são decorrentes de uma questão histórica. Essa consciência é indispensável para, e aí vem o quarto e último ponto, para um agir que todos nós temos que fazer. E aqui eu queria invocar uma frase que ficou muito comum, virou meme de internet, mas ela é muito oportuna,
da Angela Davis, que é aquela história de que não basta ser racista, é preciso ser antirracista, né? Então, não adianta simplesmente nós dizermos, diante de toda essa consciência, essas discussões todas, falar, então, eu vou tentar me policiar para não discriminar mais ninguém, não sentir preconceito por mais ninguém. Não, isto é só o começo. Este é o primeiro degrau de uma longa escada. É preciso que subamos os outros degraus, que não apenas não agir de modo discriminatório, mas agir contra o preconceito. É preciso um fazer efetivo que destrua as micro-relações de poder vertical que alimentam diariamente o racismo. Ah, mas eu sou apenas uma pessoa com uma vida modesta, um pequeno trabalhador, não importa. O racismo ele está em todos os espaços e locais da sociedade. Então, nas suas pequenas relações de mundo, em família, com o vizinho, na rua, na praça, na praia, no transporte público, no trabalho, na escola, no centro espírita. Em todos esses momentos e espaços de convívio, se a gente apurar o olhar e a consciência e calibrar as antenas, nós vamos perceber que há diversos momentos em que somos, sim, racistas na maneira de agir com as pessoas. E aí, sim, é o momento de agir contra, de enfrentar isto, naquele processo de autorrenovação interior que a gente já conhece, que é sem chicotinho, se culpando, não é? Sem culpa, é uma questão simplesmente de ir aos poucos se educando, sabendo que vai ter recaída, que vai errar, que o erro de hoje é o acerto de amanhã, e assim vai lentamente. E aí, então, encerramos essa conversa para lembrar que isso tudo tem muito, mas muito a ver com o Espiritismo. Eu não consigo compreender, posso até respeitar essas opiniões, das pessoas que acham que o Espiritismo é uma questão apenas de moral individual, de moral pessoal, e que não tem que se preocupar com as questões sociais, com as relações sociais. E a gente vê espíritas falando isso. Um dia desses tinha no jornalzinho espírita um artigo de alguém dizendo exatamente isso. Eu não consigo, sinceramente, compreender. Eu acho que a pessoa que acha que o Espiritismo é uma questão exclusivamente de moral social está a um passo da autoflagelação, que aí é só uma questão pessoal e individual, não é? O Espiritismo é, sobretudo, vida em sociedade. O Espiritismo é, sobretudo, progresso social. O Espiritismo é, sobretudo, um agir no sentido da justiça e da igualdade. Isso se dá o nome de caridade, e o professor Allan Kardec diz que sem ela não há salvação. Salvação no sentido aí de progresso espiritual, intelectual, moral, né? Portanto, é impossível imaginar-se que uma sociedade possa evoluir moralmente, intelectualmente, como preconiza a doutrina espírita, e que os espíritas possam ser partícipes desse processo numa sociedade racista, numa sociedade que discrimine e alimente estruturas desiguais por conta de expressões fenotípicas, que são, para nós espíritas, né, bom lembrar, já estava no vídeo, para nós são absolutamente passageiras, porque hoje nós estamos encarnados como brancos e sabemos que amanhã poderemos estar como negros, ou talvez já tenhamos estado. Portanto, é irracional e inconsistente imaginar os fundamentos do racismo numa perspectiva espírita. Eu acho, minha querida Márcia, eu que já falei demais, eu queria agora ouvi-los um pouco, eu acho que nós temos um tempo ainda, né, para a gente discutir, debater e aprofundar essas questões. Muito obrigado. Muito bom. Muito mesmo. Eu estava aqui pensando, né, com relação à questão que você estava falando de como os negros se sentem. Uma coisa que chamou muito a minha atenção foi uma vez escutar o Lázaro Ramos. A gente sabe quem é o Lázaro Ramos nesse país, do ponto de vista de fama, né, e de dinheiro, dizendo que a coisa mais dolorosa é quando uma criança, né, o filho dele começou a sair sozinho e ele teve que explicar para o menino como ele tinha que se comportar na rua. Exatamente. Filho, se você vê um policial na rua, não aperta o passo. Isso. Olha para ele normalmente, mas não encara. Isso. Se ele mandar você parar, pare imediatamente. Aquilo, eu nunca tinha pensado nesse nível de... Né, aquilo, nesse nível.
Isso, exatamente porque se nesse o nível. menino fizer isso e for abordado, o menino vai dizer que é filho do Lázaro Ramos e pronto, acabou. Mas, E agora o filho do Lázaro Ramos ele vai encontrar essas situações na Zona Sul, no Rio. E o filho da empregada do Lázaro Ramos que vai encontrar isso no morro, sim, na periferia, no subúrbio sim, do Rio de Janeiro, sim, sim. onde a polícia age é totalmente diferente do que age na Avenida Sim. Vieira Solto. Então, até ele falar, eu falei, bom, né, se ele tem, né, ele tem essa consciência, porque ele é um cara até que milita nessa área, né? Mas, olha, se eu tenho tempo, eu imagina o queria resto. contar para você duas historinhas sobre isso que são muito marcantes. Houve, alguns anos atrás, em São Paulo, uma consuleza francesa que era negra. Ela era francesa, mas ela era filha de descendentes africanos na África, e era uma mulher negra, muito alta, muito elegante, e ela casou-se com um diplomata francês, e ele veio ser cônsul da França em São Paulo. Ela se chamava Alexandra Lorat. E ela acabou assumindo uma militância antirracista no Brasil, e teve algumas reuniões e eventos com ela. E eu vou contar duas notícias que ela dava, duas informações que ela dava, que são estarrecedoras. Vejam bem, ela viajava, evidentemente, com passaporte diplomático. E não era um passaporte diplomático de uma republiqueta de bananas, era o passaporte diplomático da República Francesa. E ela dizia que todas as vezes que eles voltavam para o Brasil e desembarcavam no aeroporto de Cumbica, mesmo ela sendo mulher do cônsul da França, ele, como homem branco, botãozinho verde, e ele passava direto sem aduana. Ela nunca, jamais, sempre dava botão vermelho, e ela tinha que abrir a bagagem, mesmo sendo a consuleza da França, porque ela era uma mulher negra. E a segunda informação, ela dizia que, de acordo com as normas do protocolo da França, a mulher do diplomata, seja um embaixador, seja um cônsul, seja quem dá uma recepção numa repartição diplomática francesa, a mulher tem que ficar à porta recebendo os convidados que vão chegando, e o cônsul, o diplomata, fica dentro da casa. Era das regras do protocolo francês. E ela cumpria e ficava à porta esperando. Absolutamente ninguém que chegava cumprimentava. Simplesmente os brancos brasileiros racistas chegavam e entregavam para ela o paletó, o guarda-chuva, a mala, e aí iam lá para dentro, e aí depois, quando ela ia lá dentro cumprimentar a pessoa, que a pessoa via quem era, ficava com aquela cara de idiota. A senhora era consuleza? E ela disse que isso acontecia todas as semanas, que era absolutamente normal. E para encerrar essa conversa, ela dizia que em nenhum outro lugar do mundo ela percebeu algo semelhante. Que vergonha, não? Que vergonha. Ô, Sandra, eu não sei se tem gente para fazer pergunta. Se não tiver, eu tenho para fazer. Pode fazer a sua pergunta, e aí quem quiser, então, levanta a mãozinha ou põe no chat, tá bom? Pode fazer, Márcia. Primeiro, eu queria que você abordasse um pouco essa questão de pardo e negro. Eu fiquei curiosa para saber como que você ia abordar isso. Questão do quê? Desculpe, não entendi. De pardo e negro que você começou. Claro. Né? Claro. Eu fiquei curiosa para saber como que você... Tá. Rapidamente é o seguinte, Márcia, no tempo do Império, negro era o escravo rebelde, era o escravo que ia para os quilombos, era o escravo que apanhava no tronco, que tentava fugir da fazenda ou do engenho. E preto era o escravo cordato, o bom escravo, na visão do senhor de engenho, que era o que não dava trabalho. O pardo. Não, o preto e o negro. Estou fazendo a distinção entre preto e negro. Tá? Preto e negro. Tá? Então, essa era uma distinção do tempo do Império. Hoje, o que acontece? Há uma divisão nos movimentos sociais. Então, os movimentos sociais, em geral, em São Paulo, no Sul, no Sudeste, denominam-se movimentos negros, e se dizem negros. No Nordeste, não. No Nordeste se fala preto. Negro tem um sentido até meio depreciativo. Há uma divisão sobre isso. E há um critério oficial, que eu acabo usando porque ele é oficial e já é antigo, que é o do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que no censo classifica essas etnias, inclusive para fins de autodeclaração, como preto e pardo. E deste conjunto de preto e pardo, genericamente, se dá o nome de negro. Então, o preto é o negro, digamos, com uma cor de tez mais escura, e o pardo é aquilo que depreciativamente nós chamávamos de mulato, escurinho, chocolate, 10 para 6, aquele monte de expressão racista nascida da senzala, que todos nós certamente crescemos ouvindo essas barbaridades, né? Então, hoje, como é que eu, quando falo do tema, eu costumo usar a expressão negro.
e digo, bom, eu sou paulista e paulistano, e aqui no movimento social se usa essa expressão, e já explico que eu estou englobando nelas os pretos e pardos do IBGE, ou seja, todo mundo que não se classifica como branco, que não se autodeclara como branco, para fins dessas nossas discussões eu chamo de negros. Só para ter clareza, né? Mas é um tema pantanoso. Eu ainda lembro de uma outra expressão, viu, Eduardo? Assim, tem um pezinho lá na cozinha, né? Aquele ali já tem um pezinho lá na cozinha. Exato. Minha Não, essas mãe, expressões são... minha família usava muito, minha família de italiano, né? Eles usavam muito essa expressão. Márcia, era só essa a pergunta? Não, depois eu faço mais, Sandra, abrir para os outros. A Sandra Lia que já pediu para fazer a minha casa, inscrição. eu faço. Pode fazer, Sandra. Oi, boa noite. Queria agradecer, foi muito boa. Eu escutei de uma pessoa uma vez que me disse que negro, que dizia que todos os dias, quando ele levantava e ia trabalhar, ele se olhava no espelho e dizia a si mesmo, cara, se prepara, lá vamos para mais um dia, né? Porque ele dizia que era uma batalha e contava também uma história, como muitas dessas que foram citadas aqui. Uma delas, ele é uma pessoa universitária, estava dentro de uma empresa, ele é um repórter, e estava aguardando também para fazer uma entrevista, quando as pessoas chegavam para ele, ele disse que viveu isso várias vezes, falava assim, você pode servir um café para a gente? Né? Então, assim, é muito duro, né, essas vivências. E há pouco, acho que ontem, não sei se foi ontem ou antes de ontem, andou circulando nas redes sociais uma situação de um jovem negro que foi pego pela polícia, algemado, não sei se as pessoas viram, está circulando aí na rede, o policial algemou um dos braços nesse jovem, bem jovem mesmo, rapaz, e ele saiu andando de moto, e a pessoa e o rapaz correndo, né, na moto, de uma brutalidade enorme. Alguém aí no chat está dizendo que foi ontem, né? Então, a minha pergunta era o seguinte, o que leva uma pessoa, né? Eu acho que lógico que tem uma questão cultural, mas o que leva o ser a achar que ele é superior ao outro pela sua cor, né? Quando eu fico vendo histórias sobre a escravidão e tudo, não consigo, mesmo dizendo, são espíritos atrasados, é cultural, mas não consigo, isso não me entra na minha cabeça. E o que a gente, enquanto espírita, pode fazer para ajudar a mudar esse contexto, né? Essa ideia tão primitiva? Sandra Lia, essa é uma das perguntas mais complicadas e mais difíceis. O que faz um racista racista? Né? Certamente que nós, como espírita, jamais diríamos que um espírito renasce racista para ser racista. Né? Isso isso é uma negação da própria essência do espiritismo. O que acontece é que o espírito ele passa por processos de formação, educação, de sociabilização, como diriam os sociólogos, que os torna pessoas do seu tempo e do seu espaço. Então, quem renasça numa sociedade racista como a brasileira, e que passe pelos processos de educação que nós passamos, como a Sandra lembrou aqui, ouvindo dos pais, dos avós, dos tios, aquele lá tem um cabelo, como é que é? Tem o pé na cozinha, aquele lá saiu da senzala, e vai criando essas distinções e vai introjetando no psiquismo humano a ideia de hierarquia, de desigualdade, que é a base do racismo. Agora, quando você traz esse exemplo da polícia militar ontem, do policial que amarra o rapaz negro na moto e sai puxando, e é impossível não lembrar das cenas dos capitães do mato puxando os escravos nos cavalos, fazendo exatamente isso, é impossível, né? Eu não entrei para ver a matéria, porque eu já trabalhei nesses assuntos e muitas vezes eu fico meio escaldado com isso. Mas eu não me surpreenderia se esse policial militar que estava pilotando a moto for negro. Eu não me surpreenderia. E essa é a grande questão. Durante muito tempo, esta engrenagem racista ela foi alimentada com argumentos do tipo, não, eu não sou racista, tanto que eu tenho amigos racistas, eu não sou racista, tanto que eu namorei uma negra, eu não sou racista, tanto que eu saio numa balada com uma negra, essas bobagens todas.
Aí, esse chamado letramento, esses estudos acadêmicos na área da filosofia, da psicologia social, começaram a mostrar para nós o que é o racismo estrutural, que faz com que, por exemplo, um policial negro seja profundamente racista, embora ele seja negro. Por quê? Porque para que ele se sinta incluído e pertencente àquela instituição que é racista, ele tem que ser racista. Então, ele nega a própria raça para dizer, eu não integro esta raça, eu sou diferente. E passa a se ver de uma outra forma, num processo de autonegação, que é muito complexo, aí eu peço ajuda aos psicólogos para me ajudarem nisso, num processo de autonegação para buscar um papel que não é o dele, mas que o faz sentir-se pertencente àquela estrutura social que ele integra. Isso acontece dentro de uma estrutura, por exemplo, como a PM, mas acontece dentro da instituição que eu vivo também. Eu tenho um colega promotor de justiça negro que, numa festa de promotores, o outro o abordou e pediu, cara, traz um uísque para mim, também achando que ele era garçom, que estava de terno, era uma festa de promotores. Então, isso é uma prática absolutamente normal no Brasil hoje, né? De sempre. Então, essa questão, Sandra, ela é muito mais complexa porque ela exige uma abordagem no nível da psicologia e da antropologia, da sociologia, para nós compreendermos esses mecanismos do racismo estrutural, e aí quando ele se entranha nas instituições públicas ou privadas, e ele, portanto, assume uma feição de racismo institucional, que cria mecanismos em que o sujeito precisa se expressar dentro da corporação ou da instituição de uma determinada maneira para se sentir incluído. E aí outros tantos conceitos. Eu acho o conceito de racismo recreativo, por exemplo, nós passamos anos dando risadas e gargalhadas de programas humorísticos que nada mais faziam do que humilhar negros. Hoje já existe uma cautela maior nisso, embora nas redes sociais e na internet, que é terra de ninguém, surja muito disso. Mas na televisão aberta, tá? Nas emissoras de televisão, já não há mais aqueles programas humorísticos que havia nos anos 70 e 70, de Vera Verão, de Nojento, não sei o que era puramente racismo. Ninguém achava, ninguém entendia, só os negros. Os negros sempre souberam isso, né? Então, é uma questão, de fato, complexa, Sandra, e você foi no ponto, né? Esse é um dos grandes enigmas para se compreender o racismo que precisa ser decifrado. Alguém comentou aqui no chat que o policial está preso. Esse é um outro assunto para outro dia. Mas a maneira de se manter uma corporação agindo sempre da mesma maneira é mandando às fogueiras alguns dos seus soldados. O policial foi afastado, viu, Eduardo? Quem está preso... Exato. Exato, mas o rapaz que foi arrastado. Mas o policial também será, será responsabilizado, e eu posso te garantir que muito possivelmente ele será expulso, que é exatamente para manter as estruturas institucionais da mesma forma, intocáveis. Certo. A Cíntia está com a mãozinha levantada. Eu só vou fazer um comentário da Adelaide aqui no chat primeiro, Eduardo. Ela pediu para você falar um pouquinho sobre a importância das cotas. Depois eu vou dar a palavra para a Cíntia, tá bom? Perfeito. A importância das cotas. Ótimo, Adelaide, muito bom. E a discussão é oportuna, porque cotas são instrumentos provisórios e o ano que vem é o ano da revisão, né? Então, nós temos que estar atentos, sobretudo nesses momentos de retrocesso, porque vão querer acabar com as cotas. Cotas são formas de se buscar, instrumentos para se buscar igualdade naquilo que historicamente se tornou desigual. No caso do Brasil, existem cotas por força de lei para acesso ao serviço público e para acesso às universidades públicas, né? E as privadas hoje também adotam, embora muito mais por pressão social do que por lei. E é um mecanismo de imenso e enorme sucesso. As universidades públicas brasileiras hoje começam a revelar na sua estrutura étnica e demográfica exatamente a estrutura étnica e demográfica da sociedade brasileira. E em todas as avaliações de produtividade e resultado, decréscimo é zero, diferentemente do que imaginavam as Cassandras que pregavam contra, que iria cair o nível das universidades, que ia entrar pessoas despreparadas. Isso não aconteceu. E, muito pelo contrário, o que existe em alguns casos é até uma elevação no próprio padrão acadêmico, né? Então, é um caso de enorme sucesso. Como é que a gente compreende isso? Compreende dentro de uma ideia de ação afirmativa. Ação afirmativa é gênero,
cota é espécie, é um tipo de ação afirmativa. Ações afirmativas são instrumentos jurídico-legais destinados a criar igualdade onde se fez desigualdade, ou eliminar dificuldades para que as pessoas possam, em condições de igualdade, desfrutar direitos. E aí as pessoas muitas vezes atacam as cotas e não conseguem entendê-la nesse contexto geral de ação afirmativa. Aí eu digo o seguinte: vaga reservada para idoso num shopping é ação afirmativa. Alguém é contra? Assento reservado para idoso no metrô é ação afirmativa. Vaga reservada para pessoa com deficiência é ação afirmativa. Fila no banco específica para pessoas com deficiência é ação afirmativa. Em todos esses casos, o que existem? Mecanismos para tornar factível, acessível o direito de estacionar, o direito de sentar, o direito de viajar com segurança, para pessoas que, por uma dada circunstância, estão numa situação de desigualdade. No caso da pessoa com deficiência, é muito simples entender, é uma questão física. Na questão racial, é uma questão histórica. Por isso é preciso compreender o racismo nessa perspectiva histórico-política, porque é ela que dá a desigualdade de forma a que um adolescente, aos 17 anos ou 18, chegue para prestar o vestibular ou o Enem numa condição diferente, desigual, em relação aos nossos filhos que tiveram acesso às melhores escolas, tiveram acesso ao pré-natal das mães desde antes de nascer, e todas as boas escolas, e o balé, e o inglês, e o jiu-jitsu, e o francês, e as viagens para o exterior, e a Disney, e como é que chama aquele negócio que vai estudar fora? Que eu esqueci o nome daquilo. Intercâmbio. Intercâmbio, exatamente. Então, a situação de desigualdade ela é tão flagrante que é preciso algum mecanismo, numa sociedade solidária e justa e fraterna, isso está na Constituição, independentemente do conteúdo moral disso, para buscar um mínimo de igualdade. Então, dá uma pontuação diferente. É isso que se faz, essa é a ideia do mecanismo. Até o momento em que não precise mais, não é algo definitivo. Então, por isso que a lei prevê reavaliações a cada 10 anos. Obrigada, Eduardo. Cíntia, depois a Carla. Bom, depois eu vou apagar a mãozinha aqui que eu tenho que achar ainda onde apago. A Regina tinha pedido antes da Carla, viu, Sandra? Cíntia, Regina e Carla. Então, tá. Não pediu, Regina? Estão escutando? Estão escutando? Perfeitamente, Cíntia. Então tá. Boa noite, ótimo, Boa noite, excelente palestra, parabéns. Obrigado. Não, é uma coisa que você falou que eu achei extremamente interessante, a questão de poder. Eu nunca tinha observado sobre esse prisma, né? Eu sempre achei que fosse aquela sensação de inferioridade, mas não de poder, entendeu? E realmente, agora você falando, quando se falou da questão pejorativa, eu vejo a questão da mulher também, né? Dessas músicas do funk, a forma pejorativa como exploram, como usam a mulher, né? E é uma relação de poder também. Pois é, exatamente isso. E a mulher, algumas, a maioria também não vê que isso é depreciativo, né? Então, talvez, quando chegar o tempo, a gente vai ter dificuldade em tirar, já temos uma dificuldade pela questão do machismo e da misoginia, mas essa coisa de músicas, né, que é ridículo. Hoje você vai nos lugares, eu acho um absurdo, essas músicas que a mulher só fala como se a mulher fosse desesperada por sexo. Exatamente. Né? Um mero objeto sexual, né? Uma boneca sexual. Então, eu achei muito interessante essa coisa de poder. E outro dia eu assisti um filme muito interessante, que é até verídico, não sei se vocês já viram, de Piratas da Somália. Não vi o filme, mas a questão dos Piratas da Somália é impressionante. Mas aí mostra a questão de poder também. Agora, observando, até entre eles, né, na Somália, a questão de poder, do poder do homem contra a mulher, do poder do dinheiro, do poder... Então, é uma relação bem complicada, né? É difícil isso daí... Se fosse de inferioridade, eu acho que seria mais fácil consertar. Agora, essa coisa de poder é mais difícil. Exatamente. É mais por isso, complicado, isso que é a dificuldade dessa mesmo. E a raiz do racismo está na disputa de poder, Cíntia. Isso vem, na verdade, desde a própria constituição da ideia de racismo,
que é resultado da exploração mercantil das Américas. Não havia ideia de racismo antes do século XIV, XV, das navegações, do projeto colonial europeu nas Américas. O que havia, quando muito, era a questão de estratificação. Mas a ideia de racismo nessa relação vertical de superioridade, ela surge do comércio negreiro para as Américas e no projeto colonial que se implanta na América para a chamada monetarismo, que era a questão de salvar as economias europeias, e que deu, o resultado disso foi a construção de uma ordem econômica substituindo o feudalismo, a que se deu o nome de capitalismo. Então, a ideia do racismo como poder tem a ver com a própria gênese do capitalismo e de uma exploração comercial em que se cria essa relação de verticalidade. E é daí que, de fato, vem a grande dificuldade do enfrentamento. Então, a gente constrói toda uma teoria, mas, na prática, nós vamos esbarrar nessa questão do poder. Muito boa a sua colocação, excelente constatação. Parabéns, obrigada. Regina? A Carla pode falar, ela que estava. Eu falo depois, ela já está faz tempo esperando. Pode falar, Carla. Então, boa noite. Primeiro, parabéns. Eu gostaria de, assim, a coisa do racismo, não só para o negro, mas a coisa, pelo menos para a gente aqui de São Paulo, a coisa com o nordestino, né? Isso. Como é forte, assim, como a gente cresceu. Eu me lembro que, assim, aqui a gente sempre falou assim, a pessoa fazia alguma coisa errada, falava assim, que baianada que você está fazendo, pô, o cara é mó baiano, como fosse uma coisa ruim. Aí eu faz uns 10 anos, eu tenho uma super amiga, e ela é do Ceará, mora aqui em São Paulo agora, e eu me lembro quando eu falava como se eu estivesse falando uma coisa normal, eu falei, pô, mó baianada, pô, mó baiano, tu conhece? Ele veio da Bahia, no começo ela tirava mensal. E assim, quando a gente vai se policiando, porque hoje eu não falo mais, mas assim, como a gente fala, né, da coisa preconceituosa mesmo, né? E a coisa do negro é como a Sandra falou, eu me lembro assim, minha mãe tinha uma coisa com o negro, ao mesmo tempo que eu tive uma madrinha de crisma que era negra, que foi, tipo, ela que ajudou a criar uns primos, que eles eram de uma fazenda, meu tio tinha uma fazenda e tal, ela era filha da empregada, não sei o que e tal, só que depois se juntou na família, então era um misto, assim, de preconceito e ao mesmo tempo não, assim, porque você, assim, olha, ela deu para ser madrinha, né? Mas tinha aquela coisa que não falava negra, mas olha, era verdinha, sabe? Assim, eram umas coisas, mas o quanto que a gente... Não é? E assim, eu adorei essa sua... Quando eu pergunto, você é preconceituosa, eu sempre ficava assim, não posso falar que eu não sou, né? Mas eu não quero... Eu sou, agora eu já sei, eu sou uma preconceituosa em desconstrução. Pelo menos isso, eu já saí com isso. Obrigada. Exatamente. A pessoa é colorida. Ah, ela é colorida. Como assim colorida? Esses eufemismos são umas da coisas... cor. Não, e a própria expressão, né? Homem de cor. O Frantz Fanon usava essa expressão, homem de cor, né? Mas hoje ela é absolutamente inaceitável, porque só ele tem cor, o outro não tem cor. O que é ter cor, né? O outro veja, quando fala que um tem cor e o outro não tem cor, é aquela coisa do etnocentrismo. Mas o comentário da Carla me desperta uma coisa muito interessante naquela nossa, como é que se diz, naquele nosso esforço de tentar nos convidar a nós próprios para sempre pensarmos no assunto. Essa atuação, essa atividade nossa de ficarmos atentos àquilo que nós dizemos, o exercício é nos colocar no lugar do outro. Então, o que essa amiga, acho que a amiga da Carla fez com ela, falou, mas você sabe se ele é baiano mesmo? Você já percebeu o que é ser baiano? Quando a gente faz esse tipo de exercício, a gente fica imaginando, nós, se fôssemos baianos e estivéssemos em São Paulo, gostaríamos que chamassem serviço mal feito de baianada? Quer dizer, se nós, como negros, nós gostaríamos que chamassem o serviço mal feito de serviço negro? E aí vai a questão do judeu, né? Que é também a questão do verbo judiar. Judiar é tratar como judeu, é tratar mal, isto é, enfiar no campo de concentração e numa câmara de gás. Se fôssemos judeus, nós gostaríamos de que essa palavra fosse usada desse modo vulgar, banal, como se usa, né? Então, quando nós colocamos-nos no lugar do outro e passamos a imaginar se gostaríamos ou não de ouvirmos nas nossas relações sociais aquele tipo de expressão, a gente automaticamente assume uma posição de mais cuidado. Eu não vou falar mais porque eu posso ofender alguém.
Eu posso estar ofendendo alguém que eu nem conheço, que está no mesmo ambiente que eu e ouviu isso, e eu estou reafirmando estigmas, reforçando estigmas, reforçando a baixa autoestima de uma criança negra. Quando eu digo do cabelo ruim, essa expressão horrorosa, do tal do cabelo bombril, e aí a gente vê coisas absurdas de crianças reagindo, querendo esticar o cabelo a qualquer custo, pegando uma faca e raspando a pele no braço para ver se fica branquinha, porque a gente reafirma esses estigmas na nossa maneira de falar, sem a intenção, simplesmente por negligência, porque somos imprudentes e não percebemos que a nossa fala tem impacto, e ela ofende, ela machuca os outros. E nessas questões que dizem respeito às desigualdades, ao racismo, agora no sentido bem amplo mesmo, racismo agora no sentido que não tem nada a ver com raça muitas vezes, a questão do nordestino, é a questão da pessoa obesa, é a questão do japonês, é a questão do chinês com o vírus, né? Quer dizer, todas essas questões acabam sendo fonte de ofensas e de machucar as pessoas, né? Eu me distraí aqui porque alguém passou no chat uma questão interessante. Existe uma lei de 2003 que obriga as escolas brasileiras a incluírem o ensino da história e cultura afro-brasileira, né? Essa é uma luta dos movimentos negros para a implantação disso. No começo, o que o governo, as escolas diziam não há professores, e não há como formar professores, e não há bibliografia para formar professores, né? E todas essas objeções elas foram sendo enfrentadas aos poucos. Houve um momento, eu tenho a impressão que foi no segundo mandato do Lula, mas eu não tenho certeza, que o Ministério da Educação publicou uma coleção maravilhosa, belíssima, de vários volumes com história e cultura afro-brasileira, que era para dar instrumental para a formação de professores nessa disciplina. Livros gratuitos, tanto impressos como online. Qualquer um que entra aí vai ver, são livros belíssimos, bem feitos, profundos, vários volumes, acho que são 5 ou 6 volumes, com a história e cultura afro-brasileira. Mas não vai, Cíntia, porque esbarra na coisa do poder. A hora que a gente começar a ensinar a cultura afro-brasileira da mesma maneira que se estuda a cultura greco-romana, na hora que nós dissermos que a arte senegalesa é igualzinha à arte renascentista italiana, as relações de poder dos brancos sobre os negros se esvaem, se esfumaçam, porque as bases da cultura ocidental estão baseadas no quê? Na cultura greco-romana. Então, a história da cultura afro-brasileira é um grande instrumental para a busca dessa igualdade. Qual o resultado? Não sai. Esta lei acho que deve estar com 18 anos e há algumas iniciativas isoladas em algumas escolas, ou então pega-se lá o professor de educação física para falar um pouco sobre cultura afro-brasileira, e ainda tem mais um problema que se agudizou nos últimos anos, que são os pais evangélicos que vão para a direção da escola e dizem: eu não permito que falem sobre candomblé e umbanda para os meus filhos, e venham falar de orixá para os meus filhos. E aí escolas particulares ficam com medo de perder o aluno e reduzir o faturamento, e as escolas públicas ficam presas nas questões do professor com medo de ser transferido para Sertãozinho, e a coisa não vai, gente. É um nó, que é uma coisa impressionante. Então, a gente levantar essas questões numa reunião como essa é um grande acontecimento. Um monte de mãozinha levantada, gente. Nossa. Eu também queria depois chamar. Eu não sei se são aliados. Tem um monte de pela ordem, a Regina, o João, depois a Alcione. Vamos lá. Nossa, primeiramente quero agradecer muito, Eduardo. Estou aprendendo muito com você aqui. E ver você falando com tanta clareza, com tanta segurança, nos dá vontade de levantar a bandeira e trabalhar junto, né? E fazer isso é importante, sem fazer alarde, mas com segurança, com firmeza. Essa questão do professor, eu não vou nem tocar no assunto porque é muito séria mesmo, né? Os professores ficam presos, sem poder trabalhar, e depende muito das políticas da educação, né? Mas o que eu queria falar foi, ontem eu assisti uma live e tinha uma entrevista, né? Era uma senhora negra, e eu acho que era com o Lázaro Ramos que ela estava fazendo essa entrevista. E ela falou assim: eu não casei, eu não tive filhos, porque eu não queria dar para o meu filho o sofrimento que eu tive, embora ela contou a história dela, maravilhosa, de uma mãe maravilhosa, ela estudou, tudo teve.
mas ela teve que lutar muito na vida dela pelas questões raciais. Então, ela, assim, ela optou por não ter filhos, embora quisesse, optou por não tê-los para que eles não sofressem. É triste ouvir isso. É muito triste ouvir isso. É triste muito ouvir triste. isso, né? É muito uma coisa... a gente vê o que a gente pode fazer. Eu acho que momentos como esse fortalecem todos nós, né? Todos nós, para que nós possamos seguir em frente nos nossos objetivos. É por isso, Regina, que eu comecei essa nossa fala de hoje nos convidando a todos nós, a mim, a vocês todos, para nos imunizarmos contra a banalização do tema. Quer dizer, esse tema não pode virar um tema que a gente reaja. Pô, mas de novo isso? Porque enquanto não se resolver, e nós estamos muito anos-luz de resolver isso, ele é um tema que precisa estar presente. Então, nós precisamos criar mecanismos, e essa conversa é eficiente nisso, a gente precisa passar isso adiante, reproduzir, para que a gente continue conversando sobre racismo sem cansar, sem sentir que saturou. Sabe? Isso é muito importante, porque, de fato, você veja, chega um ponto em que uma mãe, toda mãe quer, né, toda mulher quer ser mãe, em tese, muitas que não, e são muito felizes assim. Mas, em geral, as mulheres querem ser mãe, e ela opta por não ter filhos, para não submeter o filho às dificuldades do racismo. Isso é um exemplo cruciante, dolorido. Né? E eu tento confiar nos meus instintos, viu, Regina? É que você está escrevendo isso aí atrás de você, não sei se você percebeu, mas você escreveu ali para a gente confiar nos nossos instintos. Está aí na sua parede. Acho que ela não entendeu. Ele está falando do seu quadro ali, Regina, está escrito ali, ó. Eu sei que está nos instintos, eu entendi, sim. Então, tá bom. Sempre, João? tem que confiar sempre. Vamos lá, João. Oi, Eduardo. Primeiramente, eu sempre coloco, quando eu vejo que é o seu nome nas palestras, imperdível, porque é sempre muito boas, objetivas. Obrigado. Eduardo e demais companheiros, nós estamos olhando muito para fora do centro espírita. Mas dentro do centro espírita, de um modo geral, haja vista, por exemplo, o nosso último congresso da CEPA. Quantos negros tinham ali? 0,5%? Será que alcançou isso? Acho que não. Bom, enfim, o centro espírita eu acho que também é muito racista. Sempre foi. Eu me lembro, no tempo de mocidade, por exemplo, eu acho que tinha uma negra, acho, e ela quase não falava. É isso mesmo. Quer dizer, o nosso movimento, seja ele o ou dito progressista, também está muito aquém de alcançar um nível suportável sobre esse assunto. Como nós espíritas, de um modo geral, podemos atuar mais a favor e saber receber o negro, o gay, enfim, todas essas pessoas que sofrem discriminação dentro de nossas casas. Obrigado, Eduardo. João, eu que agradeço a pergunta e os elogios exagerados. João, esse é um tema indispensável e você tem razão no seguinte, a gente está conversando aqui há 1h30 praticamente e não tocamos na questão do racismo no movimento espírita. E eu sempre toco, porque é de fato gravíssimo, né? Eu costumava, antes, quando fazia... Teve uma época que eu fiz muitos anos, muitas palestras em muitas casas espíritas, toda semana estava fazendo, em cidades variadas que me convidavam. E eu tinha um hábito, eu talvez até já tenha contado isso aqui para vocês mesmos, eu não sei. Eu tinha um hábito de... As pessoas, em geral, chamavam antes para compor a mesa e tal, então tinha aqueles momentos iniciais que a gente ficava ali olhando o auditório de frente. E aí eu fazia uma contagem ali dos negros. Eu tinha esse hábito, como eu já me preocupava com esse tema já há algum tempo, eu corri os olhos, né? Claro que a questão no Brasil é autodeclaratória, eu não saía perguntando para ninguém se você se declara negro, você sim, você não, então eu dava uma geral, né? E aí, João, eu tenho uma contabilidade minha, uma estatística minha muito pessoal, que jamais passava 10%, jamais passava de 10%. Se o salão era muito grande, eu falava às vezes em centro com 400 pessoas, e não havia 40 negros de jeito nenhum naqueles auditórios, né? E aí, onde estavam os negros? Os negros estavam na fila do trabalho assistencial, pegando sopa, pegando enxoval, né? O movimento espírita é, sim, muito preconceituoso,
mas a questão ela é muito mais complexa, ela avança além das próprias questões do racismo, ela avança para a própria estrutura do movimento espírita religioso. E aí eu queria dizer a vocês que essa pergunta precisa ficar uma semana hibernando, e vocês têm que fazê-la na semana que vem para o Luiz Sinhates, porque há uma questão de umas 2 ou 3 semanas, ele fez uma reunião com movimentos sociais pela CEPA, não, pelo CPDOC, perdão, promovido pelo CPDOC, falando exatamente sobre, não sei se você estava lá, João, falando exatamente sobre a dificuldade que o espiritismo tem de penetrar nas classes mais populares. E ele foi simplesmente magistral, né? Tanto que quando a Sandra falou que ele estará quarta-feira que vem aqui, eu já anotei na minha agenda, eu vou estar ouvindo aqui, se tudo der certo, porque ele é um homem que tem uma visão crítica maravilhosa. Né? E ele pode aprofundar isso, João, porque ele vai nos dizer do caráter, digamos, burguês que a doutrina espírita assumiu como religião brasileira. Né? E aí entra na coisa do poder, Cíntia, porque, mais uma vez, na hora que se colocar os negros para assumir as federativas, a presidência dos centros, o médium principal, né, tem centro que ainda tem médium principal, se forem todos negros, mulheres negras, o poder se disseminou, pulverizou o poder, já não está mais na mão desta elite branca que domina o poder do movimento espírita desde o final do século XIX. Né? O livro do Wilson Garcia mostra isso com muita clareza. Né? Então, de novo, a gente entra na questão do poder, mas agora numa outra dimensão mais severa, que é da visão religiosa do espiritismo como sendo uma religião em que basta uma prática semanal de caridade para garantir o espaço em nosso lar. E não precisa mexer nas estruturas sociais disso tudo, dessa coisa horrorosa que a gente está discutindo aqui, horrorosa na visão deles. Né? E aí vem, então, esse artigo a que eu me referi já em algum momento no Jornal Espírita, de um dirigente, é um dirigente importante de uma federativa, a dizer que nós não temos que nos preocupar com problemas sociais, porque a questão da transformação íntima é só de cada um faz sozinho e ponto final, não tem nada a ver com relações estruturais da sociedade. Né? Então, o problema é de fato mais sério, João, e a gente teria que aprofundar isso e talvez ter um evento especificamente para isso, com várias visões, porque nós estamos numa situação muito ruim. Tem sempre aquela questão dos médiuns, né? Os médios, quem trabalha com reunião mediúnica, eu sempre trabalhei, infelizmente, muito pouco na minha vida em espaço mediúnico, mas o preto velho ele é sempre discriminado no espiritismo, né? Nos movimentos espíritas, não no espiritismo, sempre, né? Então, o branco aparece. E aí eu conto para vocês uma história. Uma vez, havia uma preta velha que se manifestava numa reunião que a gente frequentava, ela era muito amorosa e tudo. E um dia ela foi atender uma amiga, que era uma mulher acadêmica, cética, e estava com problema de depressão, ou coisa que o valha, e nos pediu ajuda, e no final essa senhora, essa preta velha, apareceu. Só que ela apareceu falando num português perfeito, correto, ela estava quase falando em inglês na reunião. Aí depois que ela foi embora, a moça foi embora também, eu falei, mas, dona fulana, nem lembro o nome dela, por que a senhora falou desse jeito hoje, ao invés de falar como nós vai, nós vem, não é filho, nós Zanfi e tal? Ela falou, filho, se eu falasse desse jeito para essa moça preconceituosa do jeito que ela não ia me aceitar nunca. Então, portanto, de preta velha, ela tinha só a expressão da humildade, né? Mas nós discriminamos, e discriminamos, e discriminamos. Né? Então, essa é uma discussão que precisa, sim, ser feita com muita urgência e com muita profundidade, viu, João? Sem dúvida. Alcione? Rapidinho. Valério, é sempre um deleite estar com você, muito obrigada. Eu só queria contar, eu não sei se vocês ouviram, não sei se ele era um artista, não me lembro mais, negro, e ele estava comentando que muitas pessoas chamam ele de cor. Então, ele estava contando que o branco, quando tem uma batida, fica roxo. Se fica muito nervoso, fica vermelho. Se vomita, fica verde. Se tem um problema no fígado, fica amarelo. Quem é o homem de cor? Exato. Exatamente isso. O negro ele toma sol e continua negro. Né? Exatamente isso. É uma boa resposta. Muito obrigado pela presença, Alcione. Obrigado pela ajuda. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Como disse o Eduardo, né? Isso aí a gente tinha que fazer um seminário aí, porque é uma coisa assim, a gente tem muita coisa para a gente conversar,
ainda sobre isso, né? Sobre esse tema, como você mesmo disse, Eduardo, para a gente não caindo na banalização do tema, a gente tem que voltar sempre. A gente já tratou desse assunto esse ano aqui, né, no centro, no nosso mês da diversidade, a questão do racismo. Eu acho importante a gente também depois colocar, porque, veja, Eduardo, essa questão do espiritismo, dos espíritas, né, do espiritismo ser racista, tem uma fundamentação, né, porque Kardec colocou lá, tem alguma coisa na obra dizendo que os negros, os espíritos que habitam o corpo negro são espíritos inferiores, que um dia eles vão vir a ser brancos. Então, tem uma boa parte dos espíritas que tramita por essa linha de pensamento, né? Tem a questão dos negros se afinizarem com as culturas afro-africanas, que, portanto, o médium ou o negro que vai a um centro espírita, ele não se afiniza com as nossas práticas, e sim com as práticas de um centro de Umbanda ou de Candomblé, e se sentem, a gente costuma dizer isso, não, eles se sentem mais à vontade lá, mas a gente mesmo, enquanto espírita, kardecista, a gente acha que essas culturas, elas são inferiores, que os espíritos que se manifestam lá são espíritos inferiores, né? Então, tem toda uma questão da hierarquia, de novo, olha, da questão de poder, né? Poder e hierarquia, todo o tempo, né? Eu queria recomendar para você, se você me permite, Sandra, na semana passada eu falei desse evento do Conjuresp, e houve lá duas manifestações que me chamaram muito a atenção, discutindo a questão do movimento espírita, que o João trouxe. Uma é do Matheus Laureano, que eu acho que é da CEPA também, né? Ele fez já para a gente, é ele que trouxe a palestra sobre racismo com a gente aqui, Matheus. Então, talvez ele já tenha dito e falou, inclusive, talvez tenha contado a história do balé e da capoeira no Centro Espírita. Sim. Pronto, então vocês já ouviram. Eu não sei se os que estão aqui presentes todos lembram, né? Eu me lembro bem da história, mas pode contar. Não, ele dizia que de um evento que fizeram numa casa espírita na Paraíba, e convidaram um coral infantil de uma determinada igreja e um grupo de capoeira do movimento negro. E o dirigente imediatamente vetou o grupo de capoeira. Falei, mas por que você vetou o grupo de capoeira? Porque aqui não é lugar de ficar gente dançando e tocando batuque. Falei, bom, mas se fosse problema de dançar, se você trouxesse aqui um pas de deux do cisne negro, você ia achar lindo, né? O coral das crianças brancas da outra igreja não teve nenhum problema. Então, como é que é o nome disso? É racismo. E aí, aquilo que a gente conversou, o racismo ele precisa ser identificado, precisa ser isolado. Porque a pessoa faz isso dentro de uma naturalidade e não percebe que está sendo racista. É preciso dizer, isto é racismo. E, a partir daí, se desenvolve um processo de autoconhecimento e de autoeducação, né? Mas havia uma outra palestra, e eu estou aqui me penitenciando muito porque eu não consigo lembrar o nome do companheiro com quem, aliás, eu dividi a mesa, que é um radialista da Rádio Boa Nova, da Rádio Mundo Maior, da TV Mundo Maior. E ele fez uma fala crítica a respeito do racismo no movimento espírita, muito contundente e muito rica. Eu vou sugerir que depois vocês entrem no site da Rádio São Paulo, eu tenho que entrar também para ouvir novamente. E ele fala, Sandra, com uma contundência a respeito dessa questão do Kardec racista, né? Porque no Congresso da CEPA me perguntaram sobre isso. E eu saí com a maneira como eu sempre vejo de Kardec como homem do seu tempo, e o francês acadêmico do século XIX era um homem racista. Nós estamos falando desses modelos coloniais que a gente está acostumado aqui. As colônias na França estavam, na África, estavam totalmente na mão dos impérios europeus do século XIX, e, portanto, Kardec era um homem do seu tempo. Eu não sei se ele ouviu o que eu falei na CEPA, mas nesse dia na AGE ele bateu nisso muito duramente, dizendo que não era nada disso, que havia senso crítico suficiente e que Kardec era racista mesmo, ponto final. Isso não diminui o valor de Kardec, só é preciso que seja visto como homem racista, e que ele fez outras coisas, e o trabalho do geral dele é muito superior a isso. Então, são versões, sabe, que precisam ser trazidas, a gente não pode ter medo de enfrentar essas maneiras de ver, né? Então, acho que a gente precisa recuperar esta fala dele, eu vou tentar procurar, para a gente poder ver como é que as pessoas enxergam mesmo situações diferentes, né? Ótimo. Bom, Eduardo, eu acho que agora a gente já está avançando no horário, eu quero que você então, diga as suas últimas, suas considerações finais, para a gente já caminhar para o encerramento.
Bom, eu queria, em primeiro lugar, dizer como é agradável a conversa aqui com vocês, né? A conversa corre solta, corre tranquila, não existe formalismo, e isso é fundamental no ambiente espírita. Nós precisamos perder aqueles modelos de acadêmicos, de grandes conferências, né? Então, essa conversa, esse bate-papo em que a gente conta a história e interage, isto é o modelo didático fundamental, digamos, o projeto político-pedagógico do Espiritismo tem que ter exatamente esses espaços de diálogos igualitários, horizontais, onde todo mundo aprende com todo mundo. Um apenas ajuda numa coisa ou noutra, mas, no fundo, todos estamos aprendendo juntos. E, sobretudo, reforçar a necessidade de que a gente avance discutindo o tema sempre, sempre, sempre. Muito obrigado, foi uma alegria imensa revê-los e revê-los. Agradecemos muito a tua presença, tá? Você ter aqui, estar com a gente nesse momento foi muito importante e provavelmente vamos chamar você outras vezes aí, né, para a gente aprofundar esse tema, tá bom? Eu quero só também acrescentar, Eduardo, que quando a gente trouxe essa ideia dos ecos do Congresso, na verdade isso para a gente é um pouco natural, não é de hoje que o Centro Espírita Allan Kardec traz os temas de congressos, ou do simpósio de pensamento espírita brasileiro, ou dos fóruns, a gente costuma trazer para continuar o debate dentro da casa. A gente sempre fez isso. Nosso primeiro congresso que a gente participou em Rafaela, os congressos que a gente fez em Rafaela, Porto Alegre, a volta sempre é trazendo os resultados do congresso, e aí traz palestras sobre os temas. Então, para a gente foi muito natural trazer essas exposições do congresso. E essa ideia de colocar as palestras separadas lá no site da CEPA, eu vou colocar a minha autoria, eu que dei a sugestão, justamente para isso, para que toda pessoa que acessar o site possa pensar exatamente aquele tema e pode aprofundar em suas casas aquele tema desse debate. Então, como eu dei a sugestão lá, a sugestão veio para cá também, tá bom? Excelente, não sabia, muito bom. Então é Obrigada, isso, gente. Eduardo. Para a gente, aqui a gente tem a cultura, Eduardo, de trazer sempre uma música, alguma coisa relacionada ao tema ou não, trazendo um pouco da questão da cultura, né? E hoje eu trouxe uma contribuição aí de um artista. Sandra, vai encerrar o Face antes? Bom, deixa eu só falar o que é, depois você corta, tá bom? É uma contribuição de um artista negro, né, que eu não conheço, acho que a maioria não conhece, e eu fiquei meio na dúvida, sabe? Assim, quando você vai escolher o que pensar, eu queria trazer relacionado ao tema, eu queria trazer alguma coisa que fosse realmente de matiz africana, que é para a gente trazer, porque a gente fica achando que será que é conveniente. Olha só, isso passa, tá vendo, Eduardo? Como passa pela nossa cabeça, de que a gente está acostumado a, num centro espírita, ter musiquinhas, né, para orar e para pensamento positivo, enfim. Hoje eu vou trazer aqui essa contribuição. A gente vai se despedir do Facebook, para os amigos que quiserem saber que música vão acessar depois o nosso YouTube. Boa noite, amigos, até quarta-feira que vem. A Ivone agora vai encerrar o Face. E aí nós vamos transmitir a música. Fica mais um pouquinho aí, porque eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá, Rita? A cor da minha pele não te diz sou. O meu cabelo crespo não te diz quem sou. O que eu visto no corpo não te diz quem sou. Quanto eu levo no bolso não te diz quem sou. Quem sou? Quem sou? Quem sou? Restos de um passado inesquecível eu sou, marcado pela mão branca do opressor. Estou lutando em meu caos da ignorância, vou viver. Restos do pelourinho pesado e sofrido eu sou, marcado pelo açoite ao pé do tronco. Estou lutando pela inserção nesta nação que não me vê.
Versus o quilombo perseguido eu sou, marcado pelo ardor da escravidão. Eu sou, lutando pela aprovação da pele preta sem ceder. Eu sou o choro que chora por linda cor. Eu sou a cor da minha pele, não te diz quem sou. O meu cabelo crespo não te diz quem sou. O que eu visto no corpo não te diz quem sou. Quando eu levo no bolso não te diz quem sou. Quem sou? Quem sou? Quem sou? Baixas como são, discriminação, racismo, império sem chão. Basta anarquia, hipocrisia, que a cor homogênea é padrão. Tira a mão branca gelada da frente que eu quero passar com minha cor. Tira o discurso pesado da boca, Deus não te fez superior. Tira as mazelas que trazes na alma, sua casca disseminador. Tira a ilusão da escravização, o negro é seu próprio senhor. Eu sou Mandela, sou Luther King, sou Bob Marley, Zumbi. Sou Rosa Parks, Elza Soares, eu luto pra não sucumbir. Mentes fechadas, atrofiadas, buscando um antídoto a si. Presas no escuro, em cima do muro, ferem alguém sem sentir. Fora nazismo, racismo, fascismo, isso é um grito no abismo. Fora machismo, podre modismo, eu quero cantar. Que a cor da minha pele não te diz quem sou. O meu cabelo crespo não te diz quem sou. O que eu visto no corpo não te diz quem sou. Quanto eu levo no bolso não te diz quem sou. Quem sou? Quem sou? Quem sou? Meu paladar é amargo, azedo e tem gosto de sangue, fruto dos tempos de fardo, das surras na beira do mangue. Hoje acordei diferente, chorando com os pés sobre os cacos. Mostro minha cor consciente, que nós não somos macacos. Que forte, hein, Sandra? Forte mesmo. Forte, lindo, né, gente? Que forte. E é isso. Gente, vamos dar boa noite para encerrar nossa gravação, depois a gente continua o bate-papo, tá bom? Boa noite, Ritinha, para você encerrar. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.